Olá, amigos de Santana do Araguaia. Hoje eu estou aqui para nós começarmos aí novamente o nosso destaque da semana. Hoje com a Dona Maria Eumita, um prazer estar aqui para ouvirmos, falarmos um pouco sobre a história de Dona Maria Eumita, uma pioneira de Santana do Araguaia e que com certeza contribuiu muito para o crescimento dessa cidade, ali dentro do que ela faz, dentro do que ela fez com a sua família. Então vamos conhecer um pouquinho mais, né, da história dessa guerreira, dessa pioneira de Santana do Araguaia, começando qual o seu nome, né, seu nome completo, sua idade, quantos anos a senhora mora aqui em Santana? O meu nome completo é Maria Eumita da Silva Brito. Eu moro aqui em Fazenda Campo Alegre, quando eu vim para cá em 1974, que eu vim para cá, para a fazenda. Era fazenda ainda. E estamos aqui em 1981, trabalhei 3 anos na Fazenda Campo Alegre, no colégio. Eu saí em 85, trabalhei 2 anos no frigorífico, né? Foi ali no Hotel Atlas. E lá o frigorífico fechou, né? Eu saí também. Trabalhei não sei quantos meses, eu esqueci, na prefeitura, no tempo do seu Vita, nesse tempo era carteira assinada. Lá e saí também. Eu não sei porque lá tem aquela história do jacaré comer as pessoas, né? Ele tem que correr de jacaré, vai que comer ele pega, né? Aí, jacaré comeu a senhora lá? Foi, mas não foi só, foi um monte de gente. Uhum. Agora no frigorífico mesmo também, no hotel, né? Uhum. Aí fiquei uns 2 anos ou 3 sem trabalhar, tornei e consegui um serviço no colégio de novo, né? Aí lá nesse colégio eu trabalhei 12 anos do estado. Qual era o colégio, Jocelyn? No Jocelyn. Ah. Lá dei muito prato de merenda. Eu não sei nem se tu não pegou também lá, não sei, né? Com certeza deve ter pego. A senhora trabalhava na cozinha? Era merendeira. Ah, coisa boa. Aí me municipalizaram, né? Fiz como é que a gente faz? Concurso, né? Sim. Então, passei e me municipalizaram. Trabalhei foi em 2001, parece, não estou lembrada direito. E só sei que aí chegou o tempo de aposentar, né? Já com 61 anos que eu corri atrás dessa aposentadoria. Uhum. Até com Itamar, né? E depois consegui aposentar, graças a Deus. E só bem aqui, não estou lembrada também direito não, mas nós temos o quê? Já 30 a 40 anos, que mora bem aqui nesse lugarzinho, bem aqui. Nunca saía, que era só Colonhão, quando a gente chegou. Quem morava, chegou para cá primeirinho foi uma vizinha que tem para ali. E quem convidou a senhora para trabalhar lá no Jocelyn? No Jocelyn, eu que fui procurar, desde a primeira vez. Foi? Foi, quando era no colégio Campo Alegre, foi eu que fui procurar. Uhum. E da segunda vez, como eu já tinha trabalhado, eu fui, conversei com a metista e ela ficou assim sem querer arrumar, né? Uhum. Mas até que ela conseguiu me encaixar lá de novo, né? Uhum. Mas eu não estava bem confiante. Aí aquela, como é que é o nome da mulher, meu Deus? Desse povo da Santa Maria das Barreiras, quando era Santa Maria das Barreiras. Leolândia? É isso. Uhum. Ela foi candidata a vereadora e ela me pediu o voto, perguntou se podia contar comigo. Eu falei, pode contar comigo. E eu tenho fé em Deus que tu vai ser eleita e eu quero saber se eu também posso contar contigo. Porque eu falei até assim, o meu voto não é baratinho, não. Não é troco de 1 quilinho de feijão, essas coisinhas, não. Eu quero um serviço. E aí, quando ela foi eleita, graças a Deus, nesse dia,
parece que deu certo dela ficar lá como diretora, eu queria. Uhum. Cheguei lá, aí falei, ela disse, tu tá com dinheiro aí para mim, para tirar os documentos, aí o chefe dos documentos e tudo para mim. Falei, não, pois toma, deu dinheiro e eu fui tirar. E aí ela já encaixou de novo para o Estado, né? Foi onde que eu fiquei 12 anos. Trabalhando lá. Trabalhando lá. O que a senhora mais gostava na sua profissão? É isso aí mesmo, fazer merenda lá para os alunos. Nossa, eu amo. Se até hoje ainda pudesse estar por lá, eu estava. É mesmo? É verdade. Ei, mas eu acho bom. Eu vendo geladinho lá no anexo, só porque eu acho bom mesmo. Tá no meio dos meninos, na hora do recreio, aquela coisa. Aí, mas é bom. Convivendo, né, com eles ali, tendo aquele contato, né? Pois é. Foram muitos anos. Então. Esse menino aqui, o Sandrinho, eu acredito que ele também pegou merenda por lá. E muita. Esse povo de Adão Franco, tudinho também, nossa. Estudaram lá, né? Uhum. É, uma geração toda, né, Sim, que passou por lá. Todos nós passamos ali naquela escola, maravilhoso. Né? Escola do Estado que nós temos, graças a Deus. E até hoje está ali, né? Formando muita gente. Tá. Santana era muito diferente, né? Naquele tempo, dona Maria Elmida. O que era mais difícil aqui em Santana naquela época? Só, pra mim, era difícil, mas eu era nova, não achava difícil, não. Porque eu não tinha nem uma bicicleta para andar, eu ia de a pé, né? Uhum. E saía de madrugada daqui, quando era na época do 7 de setembro, né, que você tinha que chegar lá escuro para fazer o lanche por menina, tipo de noite ainda, para esse cedinho, né? Uhum. Saía daqui de a pé e ia. Mas não, eu achava bom. No Hotel Adams também eu trabalhei desse jeito, de entrar 5 da manhã e sair 1 da manhã de novo e ter que voltar às 5 da mesma manhã, estar lá para bater o cartão. Puxa. E era de a pé, mas eu achava bom. Era nova, tinha força. Como que a senhora constituiu família? Como é que foi? Casou? Já veio casada? Como é que foi? Não, para aqui eu vim, como o povo diz assim, no padre eu já era casada. Só que eu casei, no civil foi aqui. Na fazenda era Fazenda Campo Alegre. A juíza vinha de lá, né, de Santa Maria das Barreiras, que era Santa Maria... Era? Não, Barreira de Santana, que era naquela época. Isso. E aí ele veio, foi que a gente casou. Aqui. Eu casei. Eu fui registrada aqui, acredita, não sei como é que acontece uma coisa daquela, como é que era o povo de mais antigamente. Não registrava, né, os filhos, demorava para registrar, né? Sim. É verdade. Fui registrada, registrei os filhos, todos aqui. No caso, assim, somos todos filhos de Santana, né? Filhos de Santana, isso mesmo. Ela teve quantos filhos? Eu tinha 6, mas aí o meu mais velho faleceu, a minha mais velha também faleceu, e agora eu tenho 4. 4 que estão vivos. Todos nasceram aqui? Hã? Todos nasceram aqui em Santana? Não, o mais velho nasceu, esse veio do Goiás, que a gente, naquele tempo lá, agora hoje é Tocantins, né, que a gente fala, mas é do Goiás. E os outros todos aqui, 2 em Conceição, do Araguaia, que é esse Raimundo da Identidade, abençoado aí, e a Maria dos Anjos, que é a que faleceu, né. Uhum. Agora já os outros, tudo aqui mesmo, naquele hospital velho lá, na beira da mata lá, que continha. Como que era a saúde aqui? A saúde? Aí, muita malária. Pegou muita malária? Peguei muita malária. Mas malária eu já trouxe, quando a gente veio de Conceição, já veio com malária. Aí, de lá nós veio em 1972, logo que passou as eleições lá, aí a gente veio. Naquela época ainda era dia 15 de novembro, né? Que era o dia das que as pessoas votavam. Das eleições, né? Uhum. E o meu primeiro voto também foi aqui. Eu não sei, acho que eu não era uma pessoa que... que não era registrada, deve que não tinha nem como votar, né? Pois é. Meu primeiro voto já foi pro seu Vitor, que também já não existe mais, né? Foi o prefeito, né, aqui de Santana.
na mudança, né, de sede, né, de Santana lá, onde hoje é Santa Maria, para cá, para Campo Alegre, né, Fazenda Campo Alegre. Que pena que eu não me lembrei de olhar a faixa que tinha de lá do quartel, que hoje é o quartel, atravessando a faixa de pano, que falava assim: Campo Alegre passou a cidade. Eu morava num barraco lá na Sede Velha, que não tem mais nem nada de casa lá. E a Eva, minha irmã, trabalhava na casa do Dr. Belmiro, né? Que era o gerente naquele tempo. E aí ela chegou lá e falou: madrinha, Campo Alegre passou a cidade, tá a faixa lá do escritório, que era o escritório, o quartel, por alojamentozinho lá. Falei: menina, lá atravessando a estrada lá, madrinha. Falei: não, pô, me leva lá. Ela tinha comprado uma bicicletinha, uma lareta, né? Pequeninha já, trabalhando nessa casa do gerente. Aí ela botou na garupa dessa bicicletinha, eu não sabia nem andar de bicicleta. E nós fiz só para me ver. Essa faixa. E eu tinha vontade de morar na cidade, eu tinha vontade, que eu fui criar no sertãozão. Tinha vontade, mas aí eu pensava, como? Em Conceição eu não gostei. Também não tenho nem como ficar lá tanto assim. Barreira de Campo eu gostava, mas por causa da enchente a gente veio para cá. E aí ficamos aqui e... Não era cidade. E não era cidade, mas passou a cidade. Pronto. E eu gosto, amo Deus primeiramente e Santana do Araguaia. O que a senhora mais gosta na sua cidade? Não, eu não sei nem te falar o que eu mais gosto, porque para mim tudo é bom aqui, tudo. Eu não tenho nada a falar mal de médico, de prefeito nenhum, não, porque, como se diz, precisão eu tenho, mas eu não ando pedindo nada a ninguém, né? Eu já tenho medo do não. Vai trabalhar para não ouvir o não, né? Então, porque se eu ir pedir, eu vou pedir para quem tem, não vou pedir para uma pessoa igual eu, no caso. E se a pessoa me falar ou não, eu vou ficar tristinha, mas fazer o quê, né? Não deu porque não quer, né? Porque mais tem. Naquele momento ali não está disponível. Qual foi o seu maior aprendizado aqui, dona Maria Elmita? O que a senhora mais aprendeu, assim, na sua vida? O que a senhora acha, assim, que é um aprendizado maior em todo o seu processo, né? Como a senhora mesmo falou, a gente passa por momentos bons, por momentos ruins, mas esses momentos traz bons aprendizados também. O que a senhora aprendeu? Eu achei... O que eu aprendi aqui, começando da fazenda, foi... Eu tinha vontade de estudar, nunca tive condições. Aí eu pedi para o marido, quando fosse na Barreira de Campo, comprar uma tabuada para mim. Ele comprou essa tabuada e eu fui estudar essa tabuada. Aí eu decorei ela toda. E tinha um empleiteiro que ficava pertinho do nosso barraco lá também. Tinha um contador, queremos só falar contador, né? Quando ele ia acertar com a turma desse empleiteiro, eu ia lá ficar olhando. Não ia falar nada, mas só ficava olhando. Quando foi um dia, eu disse assim, ele chama Ariolino. Eu falei: fala essa conta aí que tu vai fazer, fala por alto aí para mim ouvir, só essa daí. Aí ele falou, aí eu fui-me embora, era até a conta de menos, né? Porque eu tinha muita dificuldade nela, né? Quando ele falou, eu fui-me embora. E, bom, eu aprendi isso aí, graças a Deus por isso, eu aprendi isso daí. Na escola eu não... Quando eu trabalhei, aprendi muito também a conviver com as pessoas, né? Aí em 1996, eu fui para o Colégio Mônica à noite, ainda fiz a terceira série. Olha que bom. Pois é. Estudou lá. Foi. Aí eu queria continuar, mas não pôde, eu nunca tive oportunidade, porque foi tempo que a minha filha, aquela, adoeceu, teve que ir para o Gurupi, eu fiquei com os 2 filhos dela pequenininhos. Que eu ia estudar, aí eu ia estudar no Terezinha, né? E era à noite, né? Mas aí eu não pude ir.
Quando ela chegou, eu pensei que agora eu vou continuar. Aí o meu papai adoeceu, eu também não queria deixar ele só, né? Tinha que cuidar. Aí, Vou não terminando. Mas a tabuada a senhora aprendeu? aprendi. É boa de conta? Eu era. E aí, depois dessas calculadoras e as coisas assim, mas eu não confiava. Eu confiava no meu caderno, na minha caneta. É, né? Era. Agora não, agora eu já até que eu acredito já na conta do celular, dessa coisa aí, tudo. Né? Mas primeiro era tudo na caneta. É, tudo na caneta, tudo só mesmo na memória minha mesmo. Gratidão. O que a senhora tem de maior gratidão na vida? Maior gratidão, porque Deus tem dado vida até agora, graças a Deus, por muitas lutas que eu passei. E ainda passo, mas com Jesus estamos mais que vencedores. É só agradecer mesmo por tudo. Por tudo, pelo momento bom, pelos ruins, por tudo. Porque estou aqui, né? E acho bom. Eu acho bom viver. Às vezes as meninas minhas dizem assim, meu Deus, como é que a mãe acha tão bom viver desse jeito? Não, pois eu seja feita à vontade de Deus. Falei, não, eu também é. Porque se ele fazer minha vontade, eu não vou morrer, porque eu não quero. Quer viver muito, né? Então, muito mais, né? Acho que o segredo também é gostar da vida, então, né? Quem gosta de viver, vive muito, né? E achando bom, né? Por mais que tenha um momento difícil. É verdade, mas é bom. Qual o momento mais difícil que a senhora passou? Passou algum momento assim muito difícil? O mais difícil foi quando o marido adoeceu, como se diz, vomitou o sangue todinho. Teve 17 dias internado. Aí eu fiquei lá no hospital com ele. E os meninos ficavam aqui nessa casa não, era na minha outra casinha. Eu não podia nem vir de lá ver como é que estavam essas crianças. Mas esse foi um momento difícil, muito difícil. E aí daí para cá eu continuei a vida sendo o homem e a mulher, porque eu tinha que trabalhar para dar conta de tudo. A senhora tinha quantos anos? Eu tinha 40 anos, porque quando eu comecei a trabalhar a primeira vez no tempo da Campo Alegre, eu estava com 40 anos de idade. Aí vim de lá para cá, né? Aí Ele já tinha falecido, então? Seu esposo já tinha falecido? Não. Ele faleceu? É porque eu não podia mais trabalhar, né? Tá. Ficou sem poder trabalhar e a senhora ficou fazendo tudo ali, né? Tudo. E ele faleceu em 2004. Tá. Mas passou esse bom tempo sem poder estar trabalhando, né? Foi. Dona Maria, a senhora deixaria ser algum conselho para essa juventude, para essa nova geração? O que as pessoas deveriam fazer, né, para viver bem, para viver melhor? Essa nova geração, no meu modo de pensar, eles têm que obedecer mais os pais, os professores, ter um grande respeito, porque professor sofre. Toda vida eu vejo que professor sofre. Achei bom trabalhar na escola, porque tudo isso eu aprendi. É verdade. E eles deixarem certas amizades, muitas amizades. E são teimosos, né? Eles são desobedientes. Não são todos, mas é difícil. Com esse negócio disso aqui, isso é muito bom para nós que sabem usar. Mas para os que não sabem, aprendem o bom e o ruim. E muitos deles vão usar só o que é ruim, pegar daí só o que é ruim. Tem que ter um limite, né? Até que na escola agora já tem uma certa limitação, né? Para eles usarem menos, para estar tendo um pouco. Quando o Remy passou a ser diretor, ali no Jocelyn, ele tirou isso aí, ele não podia levar. Quase ainda não tinha mesmo, né? Quase ainda não tinha ainda. Aparecia alguma, ainda era do pequenininho, né? Ele tirou.
Dona Maria, a gente agradece muito, viu? Muito obrigada por compartilhar um pouco, né, da sua história conosco, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Como a senhora gosta de viver, que a senhora viva aí muitos e muitos anos. Andando, e eu também, né? Andando com saúde. Né? E aí pode deixar um recado aí para os seus filhos, para os seus amigos aqui de Santana. Pois é, porque eu agradeço também muito vocês por ter vindo, né? E aquele meu filho é uma benção, graças a Deus, que eu não queria não, né? Mas ele ficou nesse caso aí. E graças a Deus vocês estão aqui, né? Graças a Deus. Então o recado que eu tenho a deixar para filho, para neto, para bisneto, que eu tenho muito já também, né? Acho que só dá para contar na dormida, sei lá, mas nem assim. Cada um dorme lá para suas casas. É que eles obedeçam os criadores, os pais, os avós, talvez até os próprios irmãos mais velhos, que já têm um pouco de juízo, mais um pouco, né? Para viverem bem, e deixem mais, e respeitem os professores, os diretores, todo o pessoal da escola, porque deixem mais esse celular, procuram boas amizades, porque o povo diz assim, diz com quem tu anda que eu digo quem tu és. E é só isso que eu tenho que deixar para esse pessoal. Tá joia, muito obrigada. De nada.